Bom dia, turminha! Vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre um assunto que a gente já tinha conversado antes, que são as formas geométricas. Nós já falamos de formas geométricas planas, que foram as primeiras que a gente aprendeu lá no prezinho, que é o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo. E nós aprendemos outro tipo de forma geométrica, que são as formas geométricas sólidas ou espaciais, quer dizer a mesma coisa. Tanto formas geométricas sólidas quanto as formas geométricas espaciais, que elas ganharam outros nomes. Elas são parecidas com as espaciais, mas elas ganharam outro nome, que são o cubo, a esfera, o paralelepípedo, o cone, o cilindro. Lembra que a gente já conversou sobre elas? Então, tia Marcele vai colocar a imagem aqui das formas geométricas planas, que são formas que só dá pra gente perceber um único lado dela. Então, as formas geométricas planas, a gente só consegue perceber um lado delas. Então, eu vou colocar a imagem aqui de uma forma geométrica plana. Tá legal? E aí vocês vão perceber que só dá para perceber um único lado dessa forma geométrica. Diferente das formas geométricas sólidas, que são formas geométricas onde a gente consegue perceber vários lados daquela figura. Tipo um cone, a gente consegue perceber que ele tem uma parte que é plana e uma parte que ela é arredondada e fina. Eu também tenho aqui o cilindro. Ó, a gente consegue perceber outros lados do cilindro, que ele é arredondado, mas que ele tem, ó, dois círculos, um embaixo e outro em cima. Nós temos também, eu tenho uma coisa aqui que parece um cubo, ó. Não é bem um cubo, porque ele não tem os lados todos iguais. Mas parece, né? Ele tem 6 lados. A gente consegue perceber vários lados. Então, os sólidos geométricos, a gente consegue perceber, nós conseguimos perceber vários lados. E as figuras planas, nós só conseguimos perceber um lado. Só que tem um negócio. Nas figuras sólidas, nos sólidos geométricos, vou usar o cubo de novo, nós conseguimos perceber as figuras planas. Exemplo, se a tia Marcele faz um contorno dessa caixa, eu vou ter o desenho de um quadrado certinho. Vocês conseguem perceber que aqui é o desenho de um quadrado? Bem certinho? Mesma coisa se eu pegar esse meu potinho aqui que parece um cilindro. Se eu fizer um contorno disso aqui, ó, eu vou ter um formato de um círculo. Então, os sólidos geométricos, se eu fizer contornos das suas faces, que é a mesma coisa que os seus lados, eu vou achar os meus planos geométricos. Então, elas estão todas juntas aí, mas tem a diferença. Os sólidos, eu consigo ver vários lados deles, eu consigo pegar, entendeu? Eles fazem parte de alguma coisa. E os planos geométricos, não, eu só consigo ver uma parte deles, só um lado deles, tá legal? E é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Tia Marcele vai precisar que vocês peguem o livro de vocês de matemática e vá para unidade nova, unidade 4, ó, livro de matemática, unidade 4, que, se vocês perceberem, vai ter aqui várias obras de artes, ó, várias obras de arte. E todas essas obras de arte eu tenho desde a Tarsila do Amaral, que a gente já trabalhou esse mamoeiro aqui, que é uma obra que vocês já conhecem, mas eu também tenho outros autores que trabalham usando as formas geométricas. Se vocês passarem para a nossa atividade de hoje, que vai ser na página 40, vocês vão perceber que tem uma obra de arte aqui, ó, nessa figura. Isso aqui é uma escultura. Então não é uma pintura, tá, gente? Isso aqui é só porque é um livro, tá? Então, por isso que tá parecendo que é uma pintura, mas não é. Isso aqui é só uma foto. Mas essa obra de arte é uma escultura. Então o moço, ele esculpiu, ele colou, não sei como ele fez essa obra de arte aqui. E quem fez foi o Henri Lawrence. Ele fez essa escultura e, se a gente observar, ela é cheia de formas geométricas sólidas. Ó, a gente consegue perceber que tem cilindro, que tem cone, que tem, parece mais esferas, que tem umas coisas que lembram um triângulo, entendeu? Então, são várias as formas geométricas que a gente encontra aqui. Vocês vão precisar do caderno nessa atividade, tá legal? Então, além do livro, você vai precisar do caderno. E no caderno, você vai colocar o cabeçalho. Você vai pegar a primeira folha em branco que vocês tiverem no caderno que vocês levaram para casa e vocês vão colocar Escola Criativa, o cabeçalho, que vocês já sabem. A data de hoje, dia 29/7/2020, vai pular uma linha e vai colocar assim, sólidos geométricos. Tia Marcele vai dar uns passos, então vocês pausam aí para vocês poderem copiar.
copiar, tá legal? E vocês vão escrever assim, sólidos geométricos. Também vou colocar a figura dos sólidos geométricos aqui para vocês lembrarem quais são os sólidos geométricos. Na nossa atividade vai estar assim, ó. Número 1. Quais as formas geométricas espaciais usadas pelo escultor Henri Lawrence? Quais são as formas geométricas que ele usou para fazer essa escultura? O que você vai ter que fazer com essa forma geométrica que você encontrou aqui? Desenhe-as no seu caderno e escreva o nome delas. Então, no caderno, depois que você colocou o cabeçalho, colocou sólidos geométricos, você vai desenhar as formas geométricas que você observou nessa escultura no seu caderno. Você vai desenhar e vai colocar o nomezinho do lado, tá legal? De todos os sólidos que você observou aqui nessa imagem dessa escultura. Legal? Depois você vai continuar respondendo as perguntas, que é, número 2. Qual é a forma geométrica espacial que o escultor mais usou? Qual é a forma geométrica que mais tem nessa escultura? Você vai colocar o nome dela aqui. Depois, nós vamos passar para a página 41. Na página 41, vai ficar mais fácil para vocês entenderem se vocês pularem, ó, pula tudo aqui e vai lá para a página 44. Nós não, ó, vocês só precisam observar esse desenho que está na página 44 para entender o exercício da página 41. Então vai ter que prestar bastante atenção. Aqui na página 44 vai ter a figura do cubo, se vocês observarem, ó, cubo. E quando a gente está falando de sólidos geométricos, a gente vai falar que cada lado dessa figura, a gente vai dar o nome de face, tá legal? E toda vez que eu contornar uma face, um lado, vai aparecer uma forma geométrica plana. Tia Marcele vai dar o exemplo, olha só. Vai que eu tenho aquela minha caixa que lembra um cubo, né? E eu vou contornar um lado dessa caixa. Uma face dela, né? Então vocês vão observar aí o desenho que vai formar. Forma um quadrado, né? Se eu fizer com todas as faces, eu vou ter 6 quadrados diferentes. E é sobre isso que a gente vai prestar atenção para responder as atividades. Ó, se vocês observarem essa página, a página 44 do livro, você vai ver que o cubo, ele forma 6 figuras planas, 6 quadrados. O paralelepípedo, ele também forma 4 figuras planas, que são 4 retângulos, e ele forma 2 quadrados, os ladinhos das pontinhas. Deixa eu ver se eu tenho algum paralelepípedo aqui. Não. Mas a gente vai usar isso aqui, ó, pra ajudar. Se você tiver... Ah, eu tenho um melhor. Tem essa caixinha aqui de remédio, ó. Eu tenho aqui, ó, 4 retângulos, que vai ser a parte de cima, a parte do lado, a parte de baixo e a parte de trás. E eu vou formar 2 quadrados aqui, ó. Que não é um quadrado perfeito, porque isso aqui não é um bom exemplo, mas dá pra vocês perceberem. Entenderam? Então, ó, atenção. Aqui tá explicando, ó. No paralelepípedo, eu vou formar 4 retângulos e 2 quadrados. Se eu quiser contornar cada lado de uma pirâmide, eu vou formar 4 triângulos e 1 quadrado na base. Se for um cilindro, eu vou formar 2 círculos, só um círculo de cada lado. Um desse e outro desse lado. E essa parte arredondada dele aqui, isso aqui eu não vou conseguir contornar, porque é arredondado, então não dá. E o cone é a mesma coisa. O cone eu só vou conseguir formar um círculo se eu... Deixa eu ver se eu tenho aqui um cone, ó. Se eu fizer um desenho dessa base do cone só. Eu só vou conseguir um círculo, porque essa parte aqui arredondada e fina, eu não tenho como contornar isso. Então é sobre isso a nossa atividade. Os sólidos geométricos, se eu conseguir contornar alguma das partes dele, eu vou formar figuras geométricas planas, que foram aquelas que a gente aprendeu lá no prezinho, tá? Então, voltando para a página da nossa atividade, que é a página 41, essas crianças estão fazendo exatamente isso. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Formas geométricas e seus contornos. Alex contornou as faces do cubo. Então, o Alex aqui, ó,
ele contornou cada lado do cubo. Lembrando que quando a gente está falando de figura geométrica sólida, a gente vai chamar os lados de face, tá legal? Então, ele contornou cada face do cubo. E ele achou, ó, tá aqui, ó, que figura é essa? O Alex está pensando. As crianças estão brincando com as formas geométricas em cima. Aí diz aqui, ó. Contornando as 6 faces do cubo, você obteve 6 quadrados. Então, o Alex, ele conseguiu 6 quadrados contornando o cubo. O quadrado é uma figura plana com 4 lados iguais. Verdade, quando a gente faz o quadrado igual aqui, ó, eles têm todos os lados, cada linha tem exatamente o mesmo tamanho. Se não tiver, não é um quadrado, é um retângulo. Tá legal? Porque o quadrado ele tem todos os ladinhos iguais. O cubo é espacial e o quadrado é plano. Enquanto o cubo, eu consigo ver vários lados dele, no quadrado não, eu só consigo ver essa parte aqui que aparece. Show? Então vamos seguir na atividade. Na página 42 agora, nós só vamos até a atividade número 3, porque senão vai ficar muita coisa para vocês fazerem. Porque vocês já foram lá pro caderno, já desenharam, já escreveram as formas geométricas. Aqui também vocês vão precisar fazer a mesma coisa. Então, para a aula não ficar muito grande, a gente vai ter que parar na número 2, tá legal? Vocês só vão responder as duas perguntinhas, a número 1 e a número 2, que diz assim, ó. Qual foi o sólido geométrico que Alex contornou? Você vai escrever o nome do sólido que ele contornou aqui. Tem que prestar atenção na página que a gente leu antes. Depois, número 2. Que figura plana ele obteve ao contornar as faces desse sólido? Quando ele contornou, que figura plana apareceu? Você vai escrever o nome dessa figura aqui. E nós vamos parar a atividade de hoje aqui, tá legal? Para não ficar uma coisa muito grande. Tudo bem? Então, espero que vocês gostem da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, pode me ligar. E sabe uma coisa que é muito legal na nossa última unidade? Vocês cortaram vários sólidos geométricos. Eu não sei quem tem ainda, mas quem tiver aquelas dobraduras que vocês fizeram, de todos eles, tanto do cilindro, tanto do cone, do cubo, é legal vocês pegarem, porque na nossa próxima aula vai ajudar muito vocês, na nossa próxima aula de matemática. Então, quem tiver delas guardadas por aí em casa, pega elas, e quem não fez, está lá no material de apoio, cada uma desses sólidos geométricos para vocês montarem e terem aí na mãozinha de vocês. Então, nossa aula para por aqui, e amanhã, quinta-feira, a gente se encontra de novo. Um beijo para vocês, até amanhã!